Ahm, Pedro Cabeleira, diz-me a tua idade? 25 anos, 25 anos. quer dizer, faço 26 amanhã, Ok, portanto, mas sim, ainda tenho 25 hoje, portanto. ok. Então faz-me um resumo do teu percurso profissional até agora. O meu percurso profissional, Podes falar também do académico, se for importante. sim, eu estudei na Escola Superior de Teatro e Cinema, acabei em 2013. O meu resumo profissional, o meu percurso profissional não é muito grande. Eu acabei a escola, logo após ter acabado a escola, estive a organizar uns ciclos de cinema de curtas-metragens no Teatro Turim. Na altura se chamavam Bobino Rebelis. Em paralelo fui também chefe de produção numa curta-metragem que era o Dadu Papel de Natal, do José Miguel Ribeiro. Nisto comecei a fazer alguns trabalhos com a Videolotion. Foi na altura que também formámos a Videolotion, com a Joana e com a Marta. E em paralelo também dava a desenvolver o Verão Danado, embora o Verão Danado comecei mais ou menos a desenvolver a ideia em fevereiro de 2014. E depois, desde fevereiro de 2014 até mais ou menos agora, que os meus trabalhos têm dividido entre os trabalhos que faço para a Videolotion, não é? E como produção, grande parte dos projetos ainda não estão finalizados. E o Verão Danado, que foi um projeto que ainda me tirou bastante tempo. Mais recentemente fiz agora uma curta-metragem a convite da Trinal de Arquitetura de Lisboa para uma exposição na Bienal de Belgrado, na Bina. E pronto, e basicamente é isso. Fala-me desse projeto da Videolotion. A Videolotion. A Videolotion basicamente é uma produtora e que começou mais ou menos quando nós acabámos a escola, em 2013. E a ideia inicial da Videolotion era um pouco nós conseguimos trabalho por nós próprios, porque tanto eu como a Joana como a Marta andávamos a distribuir currículos e andávamos a tentar arranjar trabalho, principalmente na área. E muito dificilmente conseguíamos sequer uma resposta com um não, quanto mais alguém a querer entrevistar-nos ou a querer, sei lá, querer que nós trabalhássemos lá. E então decidimos nós fazer uma produtora que nos abrisse caminhos para nós conseguirmos ter o nosso próprio trabalho e termos sustento. E o que acontece é que a Videolotion inicialmente era uma coisa mais virada para o vídeo e deu o nome Videolotion, que havia a ideia daquilo ser uma espécie de produtora de videobooks para atores, porque nós conhecíamos muitos atores, etc. Claro que aquilo depois foi crescendo de outra maneira, os videobooks foram logo postos de parte desde o início e foi uma coisa que foi crescendo por outros caminhos, nomeadamente institucionais e na publicidade, e mais recentemente, há cerca de 3 anos, começámos também a investir um bocado no cinema e agora temos estado a produzir uma série de projetos de cinema, desde curtas-metragens a longas-metragens, e pronto, e vamos ver. Embora ainda só tenhamos finalizado um, que foi o Verão Danado, o resto temos outro filme que já foi filmado agora em pós-produção, que é o Frágil do João Essa. Temos a curta-metragem do Miguel Nunes, O Anjo, que estreou agora no Indie, mas que nós entramos na produção já numa fase tardia, que foi na fase da pós-produção. E temos também outros projetos que estão em desenvolvimento. Fizemos também a série, uma web-série para a RTP, que é o Subsolo. Sim. E pronto, depois também fizemos algumas publicidades, etc. Ok. Falaste então dessa dificuldade de arranjar emprego, de certa maneira, dessa entrega de currículo em todo o lado. Sentes que em Portugal é difícil um jovem começar este tipo de projeto cultural, principalmente na tua área? Começar uma produtora, ou começar por nós, ou entrarmos na área? As duas, de certa maneira, porque tu acabas o curso numa determinada área e queres começar a trabalhar nessa área. Sim. A pergunta é se sentes que Portugal te dá os suportes necessários ou os apoios necessários para esse tipo de atividade profissional?
e para tu, enquanto jovem, começares o teu projeto? Assim, isso é uma pergunta complicada, porque eu não sei se... Primeiro, não sei como é que funciona nos outros países. O que eu senti aqui é que são muitos cães a um osso e continuam a ser muitos cães a um osso. Portugal é um país pequeno e, apesar de tudo, depois no que toca a uma parte mais de financiamentos, de fundos, etc., e de conseguir alimentar estruturas, tu não tens assim tantas estruturas para tanta gente que sai formada. Eu vou falar mais no meu caso, que é cinema, não é? Para a quantidade de pessoas que saem formadas em cinema e a quantidade de escolas que existem, desde havia a Escola Superior de Cinema, depois tens a Lusófona, depois tens escolas um pouco mais técnicas como a Restart ou a ETIC. Se nós formos a ver por ano, existe muita gente a sair de lá formada que depois, evidentemente, com a oferta de trabalho não está a corresponder a essa procura. Agora, eu acho que Portugal, ou seja, eu não senti uma opressão em estar-me a juntar com outras pessoas ou estar a tentar fazer um projeto. Eu acho que isso depois tem um bocado a ver também com as circunstâncias, com as pessoas das quais estás rodeado e tem um bocado a ver com isso, com a sorte que depois tu podes tirar disso ou não, não é? Agora, se tu queres entrar na área, claro que é complicado porque tu mandas currículos e há muita gente como tu que está a mandar currículos, também com formação, e há muito poucas coisas a acontecer, quer queremos, quer não. A quantidade de gente que está disponível a fazer coisas e a quantidade de coisas que estão a ser feitas, ou seja, não há uma proporção equilibrada entre essas duas coisas, não é? Portanto, em parte é difícil, mas em parte também não sinto que seja uma coisa impossível, que seja uma coisa que não é, acho que não é uma coisa desesperante, acho que apesar de tudo é possível tu fazer as coisas aqui, acho que é possível tu saís da escola e tentares levar um projeto avante e depois há vários caminhos a seguir, não é? Depende também um bocado daquilo que tu queres, depende um bocado da forma como tu queres entrar na área, depende um bocado como é que tu te sentes em termos de maturidade para determinados tipos de projetos, se queres logo avançar com uma coisa tua, se queres começar primeiro a explorar outros caminhos, sei lá, cinema é uma área que tem muitas funções, não é? E tu às vezes terminas o curso e não sabes logo muito bem qual é a função que queres fazer, então, sei lá, acho que também apesar de tudo há oportunidade para haver ali um período de experimentação em que tu podes experimentar também um bocadinho aquilo que tu queres. Portanto, sei lá, mas acho que isso é um bocado como tudo, não é? É sempre difícil tu entrares na área em que estás a seguir um percurso académico, porque apesar de tudo, os percursos académicos são coisas muito específicas e não há assim tanta oferta nessas coisas específicas para a quantidade que há de procura dessas coisas específicas neste momento, mesmo se passa com os restantes cursos, sei lá, Belas Artes é a mesma coisa, tens provavelmente quantas pessoas é que são formadas aqui em pintura ou comunicação ou quer que seja e efetivamente quantas pessoas é que depois vão ser precisas por ano a entrar para esses setores, porque a questão é que todos os anos não sai o mesmo número de pessoas desses setores do que há o número de pessoas a entrar para esses setores. E pronto, não sei, acho que isso também tem um bocado a ver com os padrões de exigência de hoje em dia, que toda a gente tem que ter um curso superior porque senão pode ser mal visto. E o cinema, tal como outras áreas, tem esse problema, que há muita gente que sai formada, mas que depois a oferta não corresponde a essa expectativa de procura. Porquê é que escolheste ficar a trabalhar em Portugal? Então, porque primeiro estou perto da minha família, estou perto dos meus amigos e estou perto da realidade que eu conheço. E porque lá está, eu não sentia uma coisa desoladora aqui, eu queria era fazer coisas aqui, eu queria era criar onde eu me sentia bem a criar, onde eu sentia que podia criar coisas com alguma validade. E fora de Portugal, naquela altura especificamente, sentia que nunca teria essa oportunidade de criar coisas que eu sentisse que tivessem validade.
E nem sequer foi uma coisa que eu considerei sequer sair do país também. Não, também é caro, tu saís do país, também envolve. E é um risco muito grande se tu também não tens forma de sustentar isso. Portanto, para mim não só é uma opção segura, como era mesmo aquilo que eu procurava, era ficar cá. Okay. Em termos de referências e inspirações para o teu trabalho, há algum nome ou alguns nomes que queres diferenciar? Assim, nós nunca sabemos, pelo menos eu não gosto de ver as coisas como referências diretas, não é? Há autores que eu admiro, nomeadamente em cinema, literatura, depois música é uma coisa muito mais abstrata para estar... Mas claro que há outros artistas que eu admiro, não é? Dentro do cinema eu sou apaixonadíssimo pelo Kubrick, mas depois há outra série de realizadores que também me interessam muito e que eu acho, sei lá, que têm muita validade também. E depois na literatura, para mim há um escritor que se destaca, que é o Foster Wallace, embora existem imensos escritores que eu também admiro, não é? E depois na música, sei lá, gosto muito do Debussy, do Ravel, do Bartók, mas nunca... ou seja, são referências, de certa maneira, no fundo quase às vezes acaba tudo por ser uma referência, não é? Às vezes mesmo coisas que não te dizem tanto acabam por ser uma referência, ou estás constantemente a descobrir, mesmo agora recentemente descobri um realizador que é o Roy Anderson, e que aquilo mexeu comigo, mas não num nível formal, mas num nível mais de como tu encaras a vida e as coisas que estão à tua volta, não é? Como é que tu vês as pessoas que para ti, até àquela altura, te pareciam ser pessoas irrelevantes e de repente tu vês começas a ver a obra de alguém e essas pessoas começam a tomar outra relevância e, portanto, não sei. Sobre isso exatamente, e pegando nas tuas palavras, da relevância na sociedade. A nossa geração é vista dos dois polos, como uma geração muito relevante e como uma geração muito pouco relevante para a sociedade. Em algumas palavras, diz-me um pouco a tua opinião sobre a nossa geração e aquela em que tu te enquadras, principalmente, e se te sentes enquadrado nela. Eu acho que tu vais estar sempre... Isso é uma pergunta complicada. Enquadrado no sentido em que eu me sinto parte de rotinas e hábitos e práticas comuns à minha geração. Depende, é isso. Se te ajudarem a responder, teres como contrapartida ou como ponto de comparação o que os mídias dizem de nós, podes responder por aí. Ok. No sentido em que tem um bocado a ver com esta questão de ser uma geração superficial, altamente tecnológica e... Sei lá, acho que sim, certamente acho que me enquadro na nossa geração, mas não... Sei lá, mas uma geração é uma coisa tão vasta que... Sei lá, é muito complicado tu definires o que é uma geração, não é? Uma geração é como tudo, é como uma etnia, é como... Sei lá, não sei se é bem como etnia. Não era bem isto que eu queria dizer. Não sei, acho que, sei lá, uma geração é uma coisa muito coral, é uma coisa... Tudo bem que há práticas comuns e há hábitos comuns e, efetivamente, eu estou dentro dessas rotinas porque eu também sou dependente da tecnologia, tal como as restantes pessoas da minha geração. Agora, evidentemente, cada pessoa desta geração acha que se distancia de uma ou de outra maneira. Eu duvido que haja alguém na nossa geração, quer seja de cinema, quer seja mecânico, quer seja o que for, que vá dizer que aquilo que faz está enquadrado e pautado no que este grupo enorme, nesta mescla que chamam de grupo geracional, faz, não é? Portanto, eu acho que a forma como eu me posiciono nesta geração é exatamente da mesma maneira que qualquer outra pessoa se deve posicionar, que é, há coisas que são comuns e há outras coisas que eu sinto que faço de maneira diferente. Agora é isso, eu não sinto que se possa traçar um comportamento comum a uma geração. Há hábitos e dependências que se criam, mas isso tem um bocado a ver com uma dinâmica da sociedade e com uma comunidade muito maior, que vai muito para além de uma coisa de geração.
Porque para isso tem que se falar da nossa geração de uma coisa que vai desde os 15 anos provavelmente aos 50 anos de idade, porque já há muita gente que está dependente das tecnologias, há muita gente com 40 e tal anos, 50 anos que passa a vida a mexer nos telemóveis, há muita gente que fica dependente das redes sociais e não é propriamente uma coisa que afeta só a nossa geração, mas que está a afetar a sociedade de 2018 europeia, sei lá, acho que são coisas que vão para além disso. Agora, eu não sinto que a nossa geração seja uma coisa superficial, eu sinto que a nossa geração está dentro desta dinâmica e pronto, não, tem as suas coisas específicas que fazem com que tenha a sua própria profundidade e que não seja superficial em todos os sentidos. Acho que evidentemente que há dinâmicas comportamentais que são mais fáceis de traçar, como coisas como déficit de atenção, como provavelmente a questão de haver demasiada informação, de ser muito autocentrada, de ser uma geração muito ligada a uma ideia de qual é a ideia que tu estás a construir para ti próprio, para um cosmos muito maior, não é? De antes, provavelmente, as gerações dos meus avós não estava ligada a esse tipo de egocentrismo, de qual é a minha posição neste mundo, mas num mundo muito mais global. O meu avô, a sua posição era numa comunidade muito mais pequena e a ideia que ele formava de si próprio não era tão ligada à sua construção enquanto tanto de aparência como de papel ativo numa sociedade e de ter que escrever coisas constantemente para o Facebook, etc. Claro que essas coisas variam, mas isso são dinâmicas comportamentais que são impostas pelo facto de toda a gente estar a aceder a isso, quer seja da nossa geração ou da geração que vem a seguir. Isso mexe muito na questão de sermos uma geração com ou sem causas ou uma geração com ou sem objetivos. Achas que tudo isso que tu disseste até agora e marcando com mais importância a questão das tecnologias, achas que esses fatores fazem com que sejamos uma geração sem causas e sem objetivos? Achas que isso te limitou de alguma maneira? Não, eu não acho que... Eu acho que as pessoas têm sempre causas e objetivos. Mesmo que não pareçam relevantes, aquilo que não é relevante para os mídias ou para... Acho que para o próprio indivíduo acabam por ser relevantes. E eu não sinto que haja uma apatia geral da nossa geração, ou quer que seja, em relação às coisas. Eu acho é que provavelmente essas metas ou essas causas são cada vez mais difíceis de catalogar, não é? Provavelmente a geração anterior à geração dos nossos avós, que é uma geração muito mais fácil se calhar de catalogar, nomeadamente a geração do interior do país, as metas e os objetivos deles eram muito mais claros que os nossos, no sentido em que eles viviam em comunidades muito mais pequenas, não tinham acesso a tanta informação, não tinham acesso a tanto contacto com esta ideia da aldeia global ou com o resto do mundo, e além do facto de serem muito mais pobres que nós e de a sociedade ser muito mais pobre no geral, também fazia com que os seus objetivos fossem muito mais específicos, que era, têm filhos, têm família e têm que alimentar a família e os filhos, não é? Nós hoje em dia podemos nos dar ao luxo de estarmos até aos 30 e tal anos sem filhos e sem ter uma preocupação de ter que sustentar uma família. A partir do momento em que é equacionada o facto de teres pessoas que são dependentes de ti como filhos e que tens que criar, os teus objetivos acabam por ser muito mais concretos. Eu acho que o grande problema desse rótulo que se está a aplicar, ser uma geração sem causas, tem precisamente a ver com o facto de que nós vimos todos tirar um curso superior e dentro desse curso superior a oferta de cursos é gigantesca, e que nós podemos andar a saltar de curso em curso até bastante tarde e que parece que não temos um objetivo concreto, porque no fundo o objetivo que nós queremos, não, mas grande parte de provavelmente a nossa geração é ser-se muito importante para a comunidade que está, e a comunidade de agora não é uma comunidade de um bairro, não é uma comunidade de uma aldeia, é uma comunidade gigantesca. E talvez isso tenha uma sensação de falhanço maior, porque tu de repente metes uma expectativa de que queres ser muito grande para a comunidade em que estás, queres ser muito relevante para a comunidade em que estás, e esta comunidade é
uma aldeia global, e depois com a pressão das redes sociais, de constantemente haver uma partilha de pequenos sucessos, desde que vão desde sucessos pessoais, como ires de férias para não sei onde, como teres um carro novo, não sei o quê, até sucesso profissional, como no nosso caso, nas redes sociais é muito comum, nas áreas artísticas, as pessoas partilharem quando vão a um determinado festival, ou quando têm um espetáculo a estrear, ou quando têm não sei o quê. Claro que tu depois estás dentro dessa pressão e... Pá, e depois tem também a ver com outra coisa, que é também com as redes sociais, é muito fácil tu, de repente, poderes sentir um pequeno herói no meio de grandes causas, não é? Desde causas ecológicas até ambientalistas, de questões de proteção dos animais, etc, 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 questões políticas. Portanto, eu não sinto que... Eu até acho que a nossa geração, ou as pessoas da nossa geração, pelo menos aquilo que eu percebo qual é a dinâmica, as pessoas estão bastante envolvidas com objetivos. O que acontece é que as prioridades não são as mesmas e então faz com que esses objetivos pareçam muito mais dispersos, porque de repente os meus objetivos não têm nada a ver se calhar com os teus objetivos e como são tão difíceis de catalogar e como é uma massa tão grande de objetivos e às vezes são objetivos tão grandes e tão maiores que nós, que nos ultrapassam, que acaba por talvez dar essa impressão de que parece ser uma geração sem causa e que se está a cagar. E porque é tão fútil, porque às vezes o objetivo deles é estar ali a debater durante, sei lá, às vezes em causas completamente ridículas, não é? Como aquelas pessoas que acreditam que a Terra é plana e estão ali e no feed de notícias é 10, 15 posts por dia a falar a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana, a Terra é plana. Claro que essa pessoa tem uma causa, não é? A causa dessa pessoa é confirmar que o facto de a Terra ser redonda é uma conspiração. Mas pronto, tem um objetivo e tem uma meta. Claro que isso parece ser uma coisa superficial, porque no fundo é muito mais difícil de tu concretizares qual é o resultado disso, não é? Qual é o resultado objetivo dessa coisa, como é que tu vais objetificar uma coisa em que as tuas causas estão constantemente a ser expostas nas redes sociais. Bem, não sei, isto tem pano para mangas, não é? Mas... Ok. Falando um pouco sobre, ainda dentro da geração, e pegando na tua longa-metragem, o Verão Danado, neste filme tu falas muito sobre esta ideia de geração e esta ideia do jovem que acabou de sair dos estudos e ainda está bem a decidir o que vai fazer. Só que este filme cai muito numa ideia de hedonismo jovem, de certa maneira, não é de certa maneira, é assumido. Este hedonismo jovem é muitas vezes mal compreendido, ou não compreendido de todo, e vou voltar às mídias, e é visto como uma coisa negativa e uma coisa não produtiva, ou não produtiva, sim. Fala-me um pouco sobre esta ideia do hedonismo que tu aplicaste a este filme e as consequências que tem na nossa geração. Bem, ou seja, a questão do hedonismo eu não acho que seja uma coisa que seja própria da nossa geração, não é? A boémia, ou a vida boémia, é uma coisa que afeta todas as gerações e sempre afetou. Claro que cada período tem a sua forma de se relacionar com a vida boémia. Também tem um bocado a ver com a oferta e com a dinâmica que se estabelece dentro desse período. Provavelmente a nossa vida boémia, que tem muito mais a ver com um tipo de música completamente diferente, com uma abstração completamente diferente e com o facto de haver drogas psicotrópicas que nada tinham a ver com há 70, 80, 90 anos atrás, e nomeadamente em Portugal, não é? Que era um país, Portugal era um país muito provinciano, portanto, até antes do 25 de Abril, Portugal era um país bastante provinciano, portanto, a vida boémia não tinha nada a ver quando Portugal começa a ser uma cidade, começa a ser um país europeu e de repente a vida boémia, nomeadamente nestes últimos, sei lá, 10 anos, provavelmente tem sido muito mais relacionada com a vida boémia nas outras capitais europeias do que até há 30 ou 40 anos atrás. Claro que isso causa uma revolta nas gerações anteriores, mas não só em Portugal, é muito comum, eu vou exibir o filme, ou quando estou a mostrar o filme lá fora, há sempre pessoas que ficam muitíssimo revoltadas com o filme, porque no fundo acho que primeiro sentem falta de uma moral
daquilo ser condenado, ou do filme estar a condenar aquilo, e de repente aquelas pessoas que estão ali no filme não estarem a ter um percurso ou não estarem a ter um objetivo muito definido, e isso acho que faz muita confusão. Agora, o que acontece no filme é uma coisa super específica, que nada tem a ver com aquilo que eu acho que estava a acontecer com a minha geração, e todo não era uma crítica ou uma exposição de um comportamento nocivo para a nossa geração, ou quer que fosse. O que acontece no filme tem a ver com muito mais com uma ideia de romântica, de boémia. E de tu não quereres cair na repetição quando estás a representar uma ideia romântica. E a mim interessava muito trabalhar a boémia, porque acho que é uma coisa, para mim acho que é uma coisa mesmo bonita, porque uma pessoa que está à procura de abstração, ou que está a levar uma rotina boémia, é uma pessoa que se está a deixar levar por impulsos às vezes mais sensoriais, e que não está tão preso a medos, e que se está a deixar libertar mais. Eu acho que isso é uma coisa bonita para tu trabalhares de um ponto de vista cinematográfico, e porque eu queria fazer isso no meu tempo, porque era aquilo que queria trazer especificidade a essa ideia romântica, era isso que vinha a acrescentar. Eu não queria fazer um filme sobre pessoas a beberem vinho e a terem conversas à mesa. Eu queria fazer um filme que tivesse a ver com essa ideia romântica de boémia, mas que fosse ajustada ao nosso tempo. E eu queria que os meus personagens, ou que os personagens do filme, fossem personagens que estavam muito mais ligados a uma ideia de imediato, e que por isso pudessem potenciar a que o filme fosse uma coisa muito mais livre e em torno de sensações, e mesmo formalmente podia potenciar isso, do que personagens que estavam constantemente preocupados e desesperados, porque também não era uma postura que não fazia sentido naquele período de transição. Sei lá, tu acabas a escola, tu não queres ficar logo ali a bater a cabeça nas paredes, e mesmo que estejas a bater a cabeça nas paredes, não é dessa maneira que tu vais manifestar. Tu vais manifestar isso primeiro porque queres aproveitar algumas coisas enquanto ainda as podes aproveitar, não é? Enquanto ainda não tens definido muito bem aquilo que tu vais ser, tu vais querer aproveitar o teu corpo e a tua existência para fazer algumas coisas que se calhar daqui a 2 ou 3 anos não as podes fazer. E o filme foca-se muito sobre isso, foca-se muito sobre esse momento, e não tem a ver com retrato geracional, tem muito mais a ver com tu trabalhares uma coisa que achas que tem validade cinematográfica, que achas que vai ser uma espécie de experiência, e depois de respeitares e dignificares quando estás a filmar algum rosto. Quando filmas algum rosto, aquele rosto é alguém, não é? E isso, eu na altura queria trabalhar pessoas jovens, mas na minha ideia não era fazer um retrato geracional em que fosse, a minha geração é isto, não é? Queria trabalhar pessoas jovens de uma forma fidedigna, e que não fosse aquela coisa que eu estou habituado aqui a ver, que é ver os jovens de uma forma muito plástica, porque quem está a trabalhar os jovens são sempre pessoas que já estão a vê-los de cima e não que os estão a ver horizontalmente. E para mim era muito importante fazer um filme em que o olhar não fosse uma coisa vertical, mas fosse antes uma coisa horizontal. E eu trabalhei com os personagem a personagem, e eu aproveitei muito as características dos atores para dar as características ao personagem. Portanto, o filme é sobre esta ideia romântica do que é boémia neste período, porque tu não consegues fugir a um período e um contexto que era na altura de 2014, no pós-curso daquele personagem, e no fundo sobre aquelas pessoas naquele período, e o que é que são aquelas pessoas naquele período. Sim, mas e agora falando um bocado pessoalmente, eu acho bastante que tu fazes isso, que eu vinha aqui retrato geracional no sentido em que é um retrato, mas é um retrato indivíduo a indivíduo, no sentido em que tu não fazes o que os mídias fazem de certa maneira, que é pegam numa massa de pessoas e dizem elas são isto, tu pegas numa massa de pessoas e dizes esta é isto, esta é isto e esta comporta desta maneira. Mas no fundo acaba por ser um retrato geracional, no sentido em que demonstras várias personagens que fazem parte de uma geração, mas cada uma tem as suas coisas boas, as suas coisas más, tem as suas características. Sim. E era nesse sentido em que, e é nesse sentido em que se fala de retrato geracional em relação ao teu filme. A
a meu ver. No meio disto tudo e desta ideia de geração e de tudo o que já falámos, onde é que tu vais buscar a tua motivação para fazer o teu trabalho? Pá, não sei, isso faria. Assim, eu faço sempre o meu trabalho, ou seja, faço mesmo o meu trabalho. Eu quando estou a desenhar um projeto, eu tento sempre adaptá-lo a. Mas repara, eu tenho um percurso super pequeno, não é? Eu fiz o Verão Danado e fiz um ou dois filmes na escola que eram curtas e agora fiz outra curta, mas foi uma coisa até de encomenda. Portanto, é muito. Ou seja, mas a forma como eu gosto de encarar mais ou menos como eu faço o meu trabalho é. Tu, há montes de coisas que te fascinam e há montes de ideias que eu adorava explorar e há montes de sensações que eu adorava explorar e trazer isso em filme. Montes de coisas. Mas tu tens de estar muito consciente sobre a execução dessas ideias. E o que eu normalmente tento fazer é. Há uma coisa em que eu me foco, que eu sei que vou conseguir executar bem com os meios que estão à minha volta e aos meios que podem estar ao meu alcance e foco muito nessa coisa que é para aquilo ter a execução que eu estou à procura e para dar um resultado para passar, ou seja, o fascínio que eu tenho sobre essa coisa para não ficar turvo com falta de meios ou com falta de capacidade de execução. E é muito assim que ou seja, as coisas que me motivam, claro, há várias coisas que me fascinam. De repente há uma coisa que me fascina muito e que eu sei, ok, esta coisa vou conseguir executá-la bem e também tem a ver com outra coisa que é, eu acho que, pelo menos, eu quando estou a pensar num filme ou num projeto, mais num projeto meu, pronto, mais numa coisa que venha assim como o Verão Danado ou como agora outro projeto que eu esteja a pensar, que são coisas que já vêm, que demoram muito tempo a serem pensadas, eu também gosto de pensar que aquilo é uma coisa exclusiva a eu trabalhar. No sentido em que, se não for eu a fazer aquilo, mais ninguém vai conseguir fazê-lo. E eu acho que, para mim, uma obra ou um filme tem que ter essa validade de que aquilo é exclusivo. Ou seja, quando estás a apresentar aquilo, é uma coisa que não tem a ver com ser original ou novo, tem a ver com essa ideia de que é específico ao ponto de ser exclusivo àquela pessoa, percebes? E portanto isso é outra coisa que eu também meto na equação, que é quando estou a fazer um filme eu tenho que perceber se aquilo que eu estou à procura é válido ao ponto de ser uma coisa exclusiva para quando aquilo está a ser exibido as pessoas olharem para aquilo e ficarem, ok, estar a propor uma nova abordagem sobre determinadas coisas ou sei lá, pronto, acho que tem um bocado a ver também com isso. Tem muito a ver com a via do trabalho autoral. Sim. Teu. Sim, de certa maneira sim, mas é isso, pode ter um bocado a ver com o trabalho autoral, mas tem um bocado a ver também com aquilo que tu procuras na forma como tu fazes as coisas. Não acho que este trabalho seja mais válido que outro, eu acho é que é aquilo que me dá satisfação fazer, que é essa coisa de o que eu estou a fazer é uma coisa que mais ninguém pode fazer no meu lugar, porque senão para isso vou fazer outras coisas. Porque isto são, sei lá, fazer um filme é uma coisa tão complicada, é uma coisa que envolve tantos meios, que envolve tanto trabalho, que envolve sei lá, tantas pessoas, que aquilo tem que ter que depois de estar feito, tem que ser uma espécie de um documento que tem que ter validade por muito tempo. E daí eu achar que tem que ter essa exclusividade no sentido em que aquilo vai ter que ter validade porque envolveu muita coisa, não é? Percebes? É um trabalho que é mesmo complexo. E pronto, e para mim o que faz sentido quando fazes um filme é precisamente essa forma de fazer. É tu saberes que aquilo que está a ser feito só podia ser feito por ti e pronto, não sei, acho que é um bocado isso. Ok. Já quase a acabar, e agora falando da ideia de futuro e da ideia do que é que vem depois, que tipo de conselho, ou que conselho é que darias a um jovem que estivesse neste momento a finalizar este percurso académico e a entrar neste mundo mais profissional? Sei lá. Eu não sou bom a dar conselhos, não sei.
Acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa, o que é que cada pessoa está à procura. Eu acho é que o que eu sinto é que por vezes, às vezes é fácil facilitar, às vezes é fácil cair em facilitismos, não é? E uma coisa que pelo menos a mim me deixava muito preocupado era eu daqui a 10 anos olhar para trás e sentir-me frustrado por não ter feito coisas que estavam ao meu alcance por facilitismo ou por deixar arrastar. E sei lá, acho que isso é uma coisa que é importante, é tu tentares evitar frustrações quando tiveres 30 e tal anos, porque eu acho que isso pode cair, sei lá, uma pessoa que de repente chega aos 30 e tal anos e é frustrada por causa de não ter dado aquilo que podia ter dado quando tinha 20 e tal, acho que isso depois pode cair numa coisa em que o resto da tua vida ficas na merda, não é? E sei lá, eu não sei se é um conselho válido ou não, mas o que eu acho que é importante é, quando uma pessoa acaba o curso, de certa maneira, tentar-se projetar daqui a 10 ou 15 anos, porque daqui a 10 ou 15 anos ainda vai estar a menos de metade da sua vida, e perceber se depois vai ficar frustrado ou não por não ter tentado coisas que poderia ter tentado quando era mais novo e quando ainda tinha energia para tal. Porque uma pessoa, quando acaba o curso, uma pessoa está cheia de energia, quer queira, quer não. Quer seja para fazer 5 diretas seguidas em festa e em drogas, ou quer seja para fazer outras coisas. E o que eu acho que essa pessoa tem mais ou menos que medir é o que é que daqui a 10 anos não vai deixar frustrada e evitar uma frustração num futuro a médio prazo. E esse futuro, o que é que tu prevês para o teu futuro agora? Não sei. Não sei, isto é sempre uma dúvida, sei lá. Eu gostava de continuar a fazer filmes e estou a lutar por isso, mas isso não é garantido. É uma previsão, sim, gostava e espero continuar a vir fazer filmes. Mas, pronto. Finalizando, então, falámos de causas da geração e de objetivos. Queria saber agora quais é que são as tuas causas e os teus objetivos. Vai um pouco do que já falámos da motivação, mas é isso. Quais são as tuas causas e os teus objetivos enquanto jovem e enquanto profissional? Não sei. Sei lá, eu não sei. Ou se quiseres responder por outra maneira, é o que é que tu procuras mostrar pelo teu trabalho? Ou alguma mensagem que queiras passar, algum tipo de registro? Sei lá, quando faço um filme eu tento mostrar coisas que são impressionantes para mim. E coisas que, sei lá, no fundo coisas que são bonitas e eu acho que isso no fundo é o que é mais importante. Eu agora quando lancei o Verão Danado não tem a ver com qualidade, tem a ver com outra coisa. E eu acho que eu tenho uma tia minha que também é lá da minha zona, pronto, que é uma tia já assim mais velhota. E ela evidentemente não viu o filme. Aliás, ela entrou no filme também, entrou no início do filme também, que é a irmã da minha avó. E ela no fundo disse uma coisa que é verdade, que ela disse, se o teu filme está assim a andar, não sei o que é porque deve ser bonito. E é isso que eu acho que procuro um bocado, é que fazer coisas que sejam bonitas e impressionantes para as pessoas. Não tem a ver com qualidade, não tem a ver com estatuto, não tem a ver com prestígio, estes festivais. Eu acho que no fundo aquilo que liga as pessoas umas às outras são coisas muito mais básicas. E quando eu faço um filme estou muito mais à procura desse tipo de ligação que não precisas explicar em muitas palavras, tem mesmo a ver com isso, estás a procurar beleza e deslumbramento nas coisas e depois traduzi-lo para um filme que é aquilo que tu achas capaz de fazer e também de certa maneira tem um bocado a ver também com aquilo que eu procuro muito fazer, tem um bocado a ver com uma coisa que o Foster Wallace diz quando estava a falar sobre o Lynch, que era, ele dizia que quando acabou o percurso académico que ele sentia-se muito na obrigação de criticar o que o rodeava e que é muito normal uma pessoa que tenha estudado artes ou tenha literatura ou quer que seja, que quando quer criar a sua criação seja muito mais em volta de criticar coisas que não lhe dizem tanto ou que até lhe repugnam de certa maneira. E que ele diz que quando viu o Lynch que ele percebeu que o objetivo de um artista não era tanto criticar o que estava em volta, mas antes honrar a vida que estava à volta de si. Eu acho que isso é um gesto para mim, é um
gesto muito mais pertinente de tu honrares as coisas que estão à tua volta do que as criticares. Porque tu vais achar que as coisas, que daqui a 1000 anos vai haver alguém que vai olhar para as coisas que tu fizeste agora e as pessoas não vão estar a perceber a crítica, mas vão estar antes a perceber o que é que era a dinâmica da vida que estava aqui. E para isso ser acessível, acho que tem muito mais a ver com tu honrares dessas coisas e estares a descobrir o deslumbramento nessas coisas do que estares a criticar ou estares a encriptares essa realidade numa crítica ou numa posição crítica sobre as coisas. Pronto. Ok. Temos tudo. É? Sim. Fixe. Obrigado. Na hora é essa.